Bom dia, oitavo ano. Então, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. No primeiro tempo, eu pedi que vocês fizessem lá a correção, dos exercícios sobre força e referente às leis de Newton. E agora, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3 da apostila. No capítulo 3, ele vai tratar sobre um assunto chamado circuito elétrico. E quando a gente pensa em circuito elétrico, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é a eletricidade. Mas o que será essa eletricidade? Antes mesmo de se definir a palavra eletricidade, já era conhecido fenômenos naturais que envolvem a existência das cargas elétricas. O que a gente mais conhece, o mais conhecido como fenômeno natural, são os relâmpagos. Mas temos também eletricidade nas nossas tomadas, nas pilhas, e nós utilizamos muito no dia a dia. Mas para começar a falar sobre eletricidade, a gente precisa aprender um pouquinho sobre um outro componente, que são os átomos. Os átomos, eles são compostos que formam todas as matérias. Então, essa folha ela é composta por átomo, a nossa pele, o nosso corpo é formado por átomos. Então, toda a matéria é formada por átomo. A caneta, uma água, um tecido. Só que ele é uma partícula muito pequena, tá? Para vocês terem noção, o átomo, ele é picômetro, a unidade de medida do átomo. Então, assim, é o nanômetro dividido por 1000. Então, é algo muito pequeno. Depois vocês pesquisem aí o que é picômetro. É a unidade de medida de átomo. Então, por exemplo, esse giz de cera, ele é formado por átomos, né? Se eu conseguisse tirar um pedacinho dele, eu teria que dividir isso por 1000 para achar o nanômetro e depois dividir o nanômetro por 1000 para achar o picômetro. Só para vocês terem noção de como que é algo minúsculo. E esse átomo, ele é composto por um núcleo, que é essa partezinha aqui do meio, e por uma eletrosfera, que são esses anéis que eu fiz em amarelo. Esse núcleo, ele é composto por prótons, e aí a gente começa a colocar carga nessas nomenclaturas. O próton tem carga positiva, e por nêutrons. Os nêutrons, eles não apresentam carga. E a eletrosfera, como o nome já nos sugere, é lá que ficam os elétrons. E os elétrons apresentam cargas negativas. E são esses elétrons que serão estudo do nosso conteúdo da eletricidade. Uma curiosidade é que a tabela periódica, ela apresenta a organização dos átomos existentes na natureza. Lembram vocês da tabela periódica? Vou colocar a tabela periódica aí para vocês lembrarem dela. Só que ela é um instrumento, que mostra todos os átomos presentes na natureza, e ela é montada de uma forma ordenada, crescente, de número atômico. Então, o primeiro elemento ele tem o número atômico igual a 1, e assim vai. O segundo, 2, uma ordem crescente de número atômico. Esse número atômico são os elétrons, tá? Então, para vocês verem a importância, e quando vocês consultarem na tabela periódica, o número que aparece lá, número atômico, é igual ao número de elétron que aquele átomo possui. Outra coisa importante é que caso eu agrupe 2 ou mais átomos, eu vou apresentar uma estrutura chamada molécula.
molécula. Como, por exemplo, uma molécula muito conhecida de vocês, que é a da água, H2O, onde ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a gente pode dizer que molécula é o conjunto de átomos, mas eu posso ter moléculas formadas por átomos do mesmo elemento químico, como, por exemplo, o oxigênio ou o gás hidrogênio, ok? Mas isso foi só uma curiosidade, só uma observação. Então, sobre os átomos, o que nós vamos estudar com mais a fundo são os elétrons. E aí o átomo, ele pode ganhar ou perder elétron. E essa perda ou ganho, ele acontece naturalmente. Então, a gente chama de eletrização. Então, essa eletrização, ela funciona da seguinte maneira. Nós podemos ter um átomo chamado de eletricamente neutro. São aqueles átomos onde o número de prótons e de elétrons são iguais. Então, quando eu tenho quantidade de prótons lá no núcleo do átomo e de elétrons na eletrosfera, a mesma quantidade, a gente diz que ele é eletricamente neutro. Mas caso esse átomo ele perca elétrons e aí ele passa a ter número de próton maior, quando o número de próton é maior do que o número de elétrons, a gente diz que aquele átomo ele é eletrizado positivamente. Por que positivamente? Porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa, ok? Positivamente. Ou então, ele pode ganhar elétrons. Lembrando que o átomo, ele só ganha ou perde elétrons, que ficam lá na eletrosfera. Vou colocar aqui, ó, na eletrosfera, ok? Então, apenas esses átomos, aliás, essas cargas que ficam na eletrosfera, que são chamadas de elétrons, eles podem ser retirados ou colocados no átomo, tá? E aí o átomo que apresenta maior número de elétrons do que o próton que fica lá no núcleo, ele é chamado de eletrizado negativamente. Show? Isso por conta, negativamente, porque o elétron tem carga negativa. Agora que nós começamos a falar sobre as cargas, qual a importância dessas cargas positivas e negativas para o átomo? É que quando eu tenho cargas iguais, seja elas positivas ou negativas, nós vamos ter um fenômeno chamado repulsão. E é muito fácil representado com um ímã. Quando eu tenho lados opostos, se vocês não vão conseguir, né, de repente perceber, mas eu tento aproximar, ó, e eu faço muita força para esse ímã encostar. Ele até encosta, mas ele não cola. Por quê? Tanto o lado de cá quanto o lado de cá, ele tem cargas iguais, então ocorre uma repulsão, ok? Mas caso eu tenha cargas diferentes, eu vou ter uma atração. Então, quando eu pego o lado dos meus ímãs e tento encontrar, eles não se colam porque eles têm a mesma carga, mas se eu virar aqui, ó, só um ladinho, ele vai, ó, ele chega até grudar, porque eles se atraem. Então, eu posso afirmar a você que o meu lado direito e o meu lado esquerdo têm cargas diferentes. Então, eles têm essa característica de se atraírem. Se eu virar aqui, ó, e tornar com que fiquem igual, eles não vão fixar, não se fixam, ó. E ainda faz uma força
para que eu vá contra, que é a repulsão, ok? Agora eu peço para que vocês imaginem que aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho um átomo. Esse meu primeiro átomo, ele apresenta 8 elétrons na sua eletrosfera. E esse segundo, apenas 7 elétrons. Eu falei para vocês que essa eletrização, ela é natural. Então, existe uma tendência natural de que o átomo com mais cargas, com mais elétrons, passe elétrons para o de menor carga. Então, o que acontece? Acontece uma característica natural dos átomos, uma tendência natural, por isso que eu digo que a eletricidade, ela é um fenômeno natural. A única coisa que o homem fez foi canalizar essa movimentação dos elétrons. Então, o que acontece? Eu tenho um átomo com mais elétrons e um átomo com menor número de elétrons. Há uma tendência desse elétrons ser cedido para cá. E aí esse vai ficar com menos, aí o que vai acontecer? Esse passa para cá. E aí essa movimentação de elétron gira um campo de energia. Esse campo de energia é que o homem conseguiu canalizar e transformá-lo, né, de forma que nós pudéssemos aproveitar dessa energia da movimentação natural dos elétrons, ok? Então, aí, o que o homem fez? Qual foi a história do homem? Ele canalizou isso aqui, né? Colocou em tubos, que a gente chama de fios, e aí, essa energia elétrica, ela é transformada, que é a movimentação dos elétrons, ela é transformada, por exemplo, se eu ligo meu ferro de passar na tomada, tanto é que a tomada ela tem 3 pinos, não tem? Um prótons, um nêutrons e um elétron. E aí, quando eu ligo o ferro de passar lá, eu tenho uma transformação dessa minha energia elétrica, dessa movimentação do elétron, em energia térmica, que aquece meu ferro de passar. Ou então, eu uso a energia elétrica da movimentação desse meu elétron para acender uma lâmpada. Então, eu tenho uma energia luminosa. Ou para ligar o motor, ok? E aí, é nessa movimentação que a gente diz que ocorre o que a gente vai estudar chamado de circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é o aproveitamento, podemos dizer assim, da eletrização natural dos átomos, que esse elétron, ele naturalmente é cedido, gerando uma carga elétrica. E essa carga elétrica, essa energia elétrica, ela é transferida, é montado em algum circuito elétrico para que a gente possa usufruir dessa energia do elétrico. Por isso que do elétron, por isso que a gente chama de energia elétrica. Show? O átomo, ele é composto por elétrons, prótons e nêutrons. E a nossa eletricidade, ela vem desse elétron que forma os nossos átomos, que são partículas mínimas que a gente não consegue ver nem mesmo com microscópio eletrônico, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai dar continuidade aí.